Muito bem, irmãos. Agora nós vamos passar para a mensagem. A direção da igreja mandou 2 mensagens para nós para este final de semana. Uma mensagem fala sobre a fé, sobre o ânimo e a perseverança. E a outra mensagem fala sobre a união e o amor ao próximo. Então, irmãos, são 2 mensagens importantes, 2 temas diferentes. Então, para ficar mais fácil, creio eu, para a nossa meditação, para a nossa compreensão, então nós vamos trabalhar uma hoje, meditar numa mensagem hoje sobre a fé, o ânimo e perseverança, e amanhã, então, nós iremos meditar na outra mensagem, que fala sobre a união e o amor ao próximo. Eu vou ler para os irmãos, mensagem está aqui, muito importante, sobre a fé, o ânimo e a perseverança. Mas antes de entrar na leitura, irmãos, para que possamos entender melhor a mensagem, não pode haver ânimo se não existir fé. Não pode existir perseverança se também não existir fé. A fé, aqui, neste tema, é principal. Mas precisa que uma esteja ligada à outra. Fé, ânimo e perseverança. O que está querendo dizer que o Filho de Deus, que a Filha de Deus, precisa ser fervorosa, precisa ser animado, mesmo existindo lutas no seu caminho, mesmo que exista problemas na sua vida. O Filho de Deus, o apostólico da Santa Vó Rosa, o apostólico do Santo Irmão Aldo, ele precisa ser animado. Não pode ser desanimado. Não pode perder a sua fé, a sua confiança. Porque se perdeu a sua confiança, o seu espírito se desanima, se abate. E um espírito, como disse Jesus, um espírito desanimado, se torna um espírito fraco e não consegue alcançar os seus objetivos. Porque, irmãos, nós temos também aqui, está falando que nós precisamos ser perseverantes na nossa fé. Perseverantes para alcançarmos os nossos objetivos. Seja ele material, porque nós temos os nossos objetivos material. Nós temos sonhos. Nós temos metas a ser conquistadas nesta terra.
Mas se nós não formos perseverantes, as primeiras barreiras, as primeiras dificuldades que surgir no nosso caminho, então nós vamos desanimar. E quando se desanima, você não conseguimos alcançar o nosso objetivo. E existe o objetivo também espiritual. Todos nós aqui, irmãos, temos meta. Qual é o nosso objetivo principal quando terminar a nossa jornada nesta terra? Não é um dia ir para os céus? Não é um dia estar ao lado de Jesus? Estar com Deus, com a Santa Vó Rosa e com o irmão Aldo? Essa é a nossa meta, irmão, porque essa aí é a principal vitória. Na terra nós podemos conquistar tudo. Mas se nós perdemos, se alguém não conseguir essa grande vitória de um dia chegar nos céus, toda a sua vitória material não teve valor nenhum. Porque tudo que é material aqui fica. A pessoa pode conquistar tantas coisas. Pode realizar todos os seus sonhos materiais nesta terra. Mas quando este corpo, ele acaba, tudo aí fica. Agora o espírito vitorioso, o corpo se acaba, mas o espírito volta para Deus se ele for vitorioso. Então essa deve ser a nossa meta principal. E para alcançarmos esta meta, irmãos, nós temos que ter fé. Temos que ter confiança. E buscar esse objetivo, alcançar esse objetivo com ânimo, mesmo tendo lutas. Jesus, ele disse assim, ele foi muito claro conosco. Ele não disse que nós não teríamos luta. Ele disse, na terra, vocês terão aflições. O que quer dizer isso? Na terra, vocês terão problemas. Na sua caminhada, vai surgir pedras. Você vai ter dificuldade. Nem sempre você irá conseguir vencer tudo. Às vezes você vai cair. Às vezes você vai sofrer. Às vezes você vai chorar. Mas você não pode desanimar. Tendes bom ânimo. Porque eu também passei por isso e eu venci. Se eu venci, você também pode vencer, porque você também é filho do mesmo Pai. Filho do mesmo Deus. Então, irmãos, por isso que esta mensagem é muito importante. E ser perseverante, irmãos, ser cheio de fé, ser cheio de ânimo, é uma das qualidades perfeitíssimas do nosso Criador, do nosso Deus. Deus é cheio de fé, irmãos. Ele é cheio, ele é animado, irmãos. Ele não desanima com nada. Ele é perseverante. Olha, irmãos, quanto trabalho tem dado a humanidade para Deus. Quanta tristeza tem dado a humanidade para Deus. Ele cria a imagem dele e semelhança dele. Depois ele olha para a terra, ele vê um filho, ele vê uma filha, entrega ao pecado.
Ele olha para a terra, ele vê um filho caído na sarjeta, dominado pela embriaguez. Ele olha para a terra, ele vê um jovem destruindo o seu corpo, modificando o seu corpo, perdendo a natureza divina. Ele olha para a terra, ele vê família sendo destruída. Ele olha para a terra, vê casais na prática do adultério. Isso para ele, irmãos, é um motivo de muita tristeza, de sofrimento. Mas ele não perde a fé, nunca perdeu. Ele não desanima, ele nunca perde a perseverança, ele está sempre lutando com a esperança de salvar. E de um dia resgatar aquela vida, aquela alma, do pecado, da morte, da escravidão no mundo. Ele é um modelo para nós, é o nosso Pai, irmãos. Ele não desanima com nada. Veio Jesus, irmãos, um modelo a ser seguido. Quanto Jesus sofreu, quanta ingratidão, irmão, Jesus sofreu, quanto bem Jesus fez para os homens. Foi crucificado. Pela fé de Jesus, quantos milagres, irmãos, ele realizou. Depois, ele ensinando aquele povo, e deixou para nós uma mensagem dizendo: eu sou a videira verdadeira, e vocês são os ramos. Se vocês estiverem ligados em mim, a mim, vocês vencerão. Serão vitoriosos. Mas se vocês desligarem de mim, nada podeis fazer. Eu estou ligado ao Pai, e vocês precisam estar ligados a mim. Eu sou a videira verdadeira. O que ele estava pedindo para nós, irmãos? Que nós precisamos estar com o nosso espírito ligado a Cristo, a Deus. Porque estando ligado a Deus, Ele, com a virtude do seu poder, Ele nos alimenta. E alimenta a nossa fé, para que nós, tendo uma fé fortalecida, nós consigamos vencer as dificuldades da vida. Nós temos o exemplo, irmão, da Santa Vó Rosa, quando foi chamada por Jesus, naquele dia, quando Jesus apareceu para ela, convidando para dirigir esta igreja. Senhor, olha o que ela disse: Senhor, de hoje em diante, eu morro de vez para o mundo, e vou viver só para te servir. O quanto a Santa Vó Rosa sofreu para honrar essa palavra, irmãos. Quanto ela chorou no silêncio de uma noite, pela ingratidão de pessoas que ela tanto amou e tanto ajudou. Sofreu, mas nunca desanimou com nada. E Jesus, irmãos, sustentou o corpo dela durante muito tempo. O peso da idade, a fraqueza do corpo, ela foi sustentada por Jesus, porque ela sempre foi fiel a Ele. Nunca desanimou por nada, irmãos. Nunca teve medo de nada. Nunca assustou, nada deste mundo assustou a Santa Vó Rosa. Nada. Porque ela estava ligada a Jesus, e Jesus a alimentava com o seu poder, com o poder de Deus. Veio o irmão Aldo, os irmãos conheceram o irmão Aldo. Tudo ele fez, irmãos, tudo ele fez. Como um servo obediente a Deus, abraçou o seu ministério, carregou a sua cruz com uma cruz tão pesada, sofrendo muito. O peso da obra,
o peso às vezes muito da ingratidão de alguns, de pessoas que ele tanto ajudou. Quanto o irmão Aldo, irmão, por diversas vezes eu vi o irmão Aldo chorando. Não chorando, irmãos, de mágoa, não. Chorando porque ele via que aquele jovem ia se perder. Que aquele jovem estava indo para um caminho errado. E ele queria salvar, como um pai amado, como um pai carinhoso, amoroso. Quantas vezes eu vi ele chorar naquela fila? Mas sempre pedindo a Jesus força para vencer. Nunca desanimou, irmãos. Até o último momento da sua vida na terra, ele, com muita fé, com muita coragem, ele enfrentou as dificuldades da vida. Lembro muito bem, uma oportunidade que estava eu, uns colegas, lá na sala dele. Ele já estava um pouco fraco, naquela cadeira de roda. E eu lembro que aquela médica disse para ele: você não vai mais levar a Santa Comunhão. Você não vai poder levar mais a Santa Comunhão. Porque nós entramos no assunto de Santa Comunhão. Entramos no assunto de Santa Comunhão. Ele olhou para nós, olhou para aquela mulher, médica, e disse: eu não vou se Jesus não quiser. Se Jesus falar que é para ir, eu vou. Se ele falar que não, eu não vou. Porque quem dirige os meus passos é ele. Ele não chegou a dizer isso, mas falou assim: se Jesus quiser que eu vou, e se a avó quiser que eu vou, eu vou. Pulou da cadeira de roda e começou a andar naquela sala. Foi para lá, voltou. Se Jesus quiser que eu vou, eu vou. Mas Jesus não preferiu que ele fosse para os céus. Mas lutou até o último momento de sua vida na terra. Como um guerreiro, um verdadeiro soldado, nunca abandonou o seu ministério por nada deste mundo. Uma fé na Santa Vó Rosa, uma fé em Jesus, uma fé na Virgem Maria. Um ânimo forte, irmão, nunca desanimou por nada, e mesmo enfrentando as dificuldades, e muitas vezes muitos deram muito trabalho para ele. Muitos foram ingratos com ele, mas ele nunca desanimou. Sempre firme, com muita coragem. Então, irmãos, é isso que ele pediu para nós. É isso que ele pediu para nós, que nós devemos ser fervorosos, que nós não podemos ser um povo desanimado, mesmo enfrentando lutas, irmãos, mesmo enfrentando dificuldades, nós não podemos desanimar e ter mais medo de nada, e ser perseverante na nossa fé. Eu lembro um dia que ele disse, e mandou dizer à igreja: uma das coisas que eu tenho dificuldade é para atender uma pessoa que é desanimada. Quando a pessoa se desanima, às vezes devido às lutas da vida, os problemas da vida, a canseira do corpo, a idade chega, desanima. A mãe desanima do filho. Porque o filho está dando trabalho, às vezes a mãe, ao invés de lutar até o último momento para salvar o seu filho, abandona ele, desanima dele. Porque o filho dá trabalho, a filha dá trabalho. E ele diz: quando entra o desânimo, eu tenho dificuldade, porque o desânimo abate a fé, enfraquece o espírito. A pessoa não tem aquela força de vencer a doença. Está doente, mas se entrega à doença, aí vem a depressão. Entra a depressão, a pessoa não tem ânimo para fazer nada, não quer caminhar, não quer andar, não quer se levantar. Se está um pouquinho, ganhou uns quilinhos a mais, não tem aquele bom ânimo de fazer uma caminhada, se entrega. Eu não posso fazer nada. Aí vem uma coisa, vem outra.
vem surgindo, e tem o poder do mal também lutando para ver se aquela pessoa se entrega ainda mais, trabalhando na mente da pessoa, e eu não posso fazer nada. Então, quando isso acontece, eu tenho dificuldade, disse o irmão Aldo. Mas quando aquele irmão é animado, quando aquele irmão não tem medo, quando aquele irmão enfrenta os problemas da vida e pede para mim, eu ajudo. Jesus quer a vitória dele. Eu ajudo, a avó ajuda. Jesus ajuda e ele vence. Então, irmãos, é por isso que nós devemos ter muita fé. Nós estamos passando no momento que a nossa fé precisa ser trabalhada. Nós estamos vivendo num momento, irmão, que a nossa fé precisa ser alimentada todos os dias. São momentos difíceis. Irmãos, Deus não está de braços cruzados. Entendam isso. Porque pensam, muitas vezes, tem pessoas que pensam que Deus está de braço cruzado olhando a humanidade sofrer. Não. Quando, irmãos, quando nós podemos fazer escolha. Deus nos deu esse direito de escolha. Qual caminho queremos seguir? Qual Senhor queremos seguir? Nós sabemos que, no sentido espiritual, tem dois senhores neste mundo, dois governos. No sentido espiritual. Tem o governo de Deus e tem o governo das trevas. Então nós somos livres para escolher qual governo queremos seguir. O de Deus ou o governo que governa este universo, estou falando no sentido espiritual, que é o príncipe das trevas. Quando escolhemos seguir a Deus e praticar os seus ensinamentos, Ele também assume um compromisso conosco, de nos guardar, de nos proteger, para que nós não venhamos sofrer tanto nesta terra. É um compromisso dele. É como a troca. Nós obedecemos Ele, e Ele, como Pai, nos protege, nos livra do mal. Irmãos, é uma verdadeira luta, é uma verdadeira guerra espiritual, irmãos. Anjos e santos são levantados e formados por Deus, enviados à terra para proteger aqueles que te clamam por Ele, aqueles que se esforçam para fazer a sua vontade. O poder do mal se levantando para escravizar os homens, para levar os homens ao pecado, à corrupção, e Deus lutando para salvar esses homens da garra do inimigo. São batalhas de dia e de noite. Deus, seus santos, o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, eles lutam para salvar. Então eles têm um compromisso conosco, irmãos. E se algo acontecer conosco, na nossa caminhada, nós não podemos ter medo. Temos que manter firme a nossa fé. Dobrar os nossos joelhos, pedir: Santa Avó Rosa, cuida de mim, cuida da minha casa, cuida dos meus filhos, me proteja deste mal terrível que está no mundo. E nós temos, irmãos, olhado, temos conversado com os irmãos. Onde eu tenho passado, eu tenho conversado com os irmãos. Muitas vezes têm contraído até mesmo o vírus, mas são o mínimo de óbito. O número de óbito é muito pequeno na vida do povo apostólico. A maioria passa por problemas, tem uma recaída, mas se recupera. Logo volta para as reuniões e estamos seguindo. Mas não podemos ter medo, irmãos. Não podemos entregar aos problemas
e ficar com dúvida, ficar com medo, ficar pensativo se Deus está olhando por nós, se o irmão está cuidando de nós. Não podemos ter isso, porque isso é falta de fé. A fé, ela tem que ser uma fé verdadeira. A fé verdadeira, ela vence o medo. A fé verdadeira, ela não se abate com nada deste mundo. Por isso que nós temos que manter viva a nossa fé, irmãos. O irmão Aldo está cuidando de nós. Não tenha medo, não. Não tenha. Se surgir alguma coisa, confie, irmãos. Confie no irmão Aldo. Confie em Deus. Confie em Jesus, da Virgem Maria. Porque eles trabalham de dia e de noite, irmãos, para nos proteger. Para dar o que tem de melhor. Mas nós estamos numa guerra, irmãos. É uma guerra. Às vezes, numa guerra, alguns soldados se ferem. Alguns se ferem. Mas nós temos Deus a nos cuidar de nós, a nos proteger. Então, por isso, irmãos, que eu disse que essa mensagem é muito importante. Fé, muita fé. Muito ânimo, irmãos, muito ânimo. Para tudo, irmãos. Às vezes surge alguma coisa no caminho, a pessoa perdeu o emprego, a pessoa desanima. Fica murmurando da vida, reclamando da vida. Não, perdeu o emprego. Peça sabedoria, Santa Rosa, vai atrás de outro. Vai atrás de outro. Ah, mas eu ganhava 5.000, agora só apareceu o serviço de 3, pego de 3. Logo a Santa Rosa vai dando outra oportunidade para você chegar onde você quer chegar. Às vezes nós precisamos recuar um pouco para poder vencer. Não podemos ser teimosos, irmãos. Às vezes a pessoa vai chegando a uma certa idade, vai ficando teimosa, implicante. Não quer, às vezes chegou a idade, não quer tomar mais remédio, o filho quer dar o remédio, ele acha que não precisa mais, porque não precisa mais de ajuda dos filhos. Quer fazer o que a cabeça manda. Não pode. Porque os filhos vão chegando uma hora, ele quer te ajudar, ele vai te abandonar. E você vai ficar sozinho. Porque a vida, irmãos, ela gira assim. Somos pequenos, nosso pai leva para lá, traz para cá, né? Dá remédio amargo para a gente, não dá? Quem já tomou um remédio amargo sem querer que o pai deu? Né? Quando era pequenininho. Chorava para tomar um remédio. Mas ele queria o quê? O nosso bem. Quando nós crescemos, nós viramos criança de novo. Às vezes precisa o filho dar um remedinho amargo para nós. Às vezes o filho precisa levar nós para dar um banho. É a vida, irmãos, Deus fez assim, para um depender do outro. Então não pode ser orgulhoso. Nós vemos que tem irmão orgulhoso. Chega a idade e fica orgulhoso, fica briguento, fica ranzinza. E a Santa Rosa não pode ajudar, porque a pessoa teimosa e acaba sofrendo muito. Fica sofrendo na terra. Então sejam sábios. Entenderam, irmãos? Eu vou ler a mensagem. Fé, ânimo e perseverança. A fé significa crença ou credibilidade. Ter fé implica em uma atitude contrária à dúvida. E está intimamente ligada à confiança. A fé é uma virtude. Ter fé em Deus é acreditar na sua existência, na sua onisciência, na sua bênção e também no amparo de seus santos e anjos. Nas Sagradas Escrituras, há uma referência em Hebreus dizendo: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Todos nós, povo apostólico, precisamos viver em santidade para merecermos a graça de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo.
E para ser santificado, devemos produzir os frutos da fé: crença, obediência e confiança, que também chamamos de sinais da fé. Ora, com o sinal da fé, sua vida precisa ser condizente com a santa doutrina. Deve, portanto, viver a verdadeira fé, praticando a disciplina da Igreja Apostólica. E tudo o que faz dentro da doutrina da disciplina é sinal da fé, mesmo porque os incrédulos não conseguem obedecer. A Santa Vó Rosa, como Espírito Consolador, e o Santo Irmão Aldo, primaz e pastor por excelência, cuidam desta igreja e amparam todos os fiéis, sendo ajudados por todos os santos e anjos dos céus. E com eles estão Jesus, Maria Santíssima, em um trabalho conjunto em favor dos fiéis apostólicos, em nome de Deus o Pai. Portanto, o Consolador e seu sucessor exerce o poder de Deus e realiza os sinais, bênçãos e milagres. E os fiéis, confiando neles, quer para viver em santidade, quer para serem mantidos com saúde e paz, produzem também os sinais da fé. Isto porque, recebendo a graça, testificam de Jesus, do Consolador e do Santo Irmão Aldo. Por conseguinte, toda a graça que recebe é sinal da fé. O ânimo é uma condição emocional do ser humano, relacionada ao seu estado de espírito e temperamento. O ânimo pode ser tanto de natureza positiva como negativa, sendo que neste último caso costuma-se utilizar a palavra desânimo. Ânimo é coragem ou determinação diante dos obstáculos ou perigos. Jesus nunca disse que não passaríamos por aflições ou dificuldades. Ao contrário, ele afirmou: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Ter bom ânimo significa pôr-se em alegria. Então, o que Jesus quis dizer é que devemos nos colocar na posição de confiança, fé e alegria. A alegria de viver por Ele e para Ele. E a alegria de viver por Ele e para Ele. E o poder do pecado já foi derrotado por Jesus, que foi vencedor. E nós que o seguimos e o adoramos, somos vencedores neles. Passaremos por opressões, dificuldades, obstáculos, como esses dias difíceis que até não podemos realizar as nossas reuniões presenciais. Mas ao invés de chorarmos, murmurarmos ou nos desesperarmos, vamos crer e confiar no amor e na misericórdia destes santos e cantar o canto dos redimidos e consolados. Santiago recomenda: meus irmãos, tendes por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. A perseverança é uma qualidade ligada à fé, daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Ter perseverança é a capacidade de crer e buscar em Deus,
no seu divino Espírito Santo, em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Vó Rosa e no Santo Irmão Aldo, o amparo e a proteção, mesmo diante das dificuldades ou tentações, e sempre se dispor a fazer o bem. A pessoa que persevera se mantém firme no seu propósito. Tem paciência para esperar o tempo que for preciso para alcançar o objetivo. Tem a esperança de que vai chegar lá, mesmo diante dos obstáculos. A fé e a perseverança andam de mãos dadas. A fé verdadeira que salva e liberta nos dá perseverança para continuarmos a crer em Deus e nos seus santos, sem desistir. Na parábola do semeador, a semente que cai no solo pedregoso representa a pessoa sem perseverança. De início recebe o Evangelho com alegria, mas não tem raízes. Logo, quando sua fé lhe causa alguma dificuldade, essa pessoa desiste do Evangelho e volta à velha vida. São Tiago afirma que a perseverança melhora nosso caráter, fortalece a nossa fé e traz recompensa. Somente quem não desiste da fé e tem bom ânimo, recebe a recompensa que Deus tem preparado para nós. A perseverança cresce à medida que enfrentamos as dificuldades. Ninguém gosta de passar por tempos difíceis, mas aprendemos a crer ainda mais, confiar e perseverar quando a nossa fé é provada. Está registrado em Romanos. Também nós glorificamos nas tribulações, porque sabemos que as tribulações produzem perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Prezados irmãos, sejam fortes, destemidos e corajosos, e realizem com disposição toda a obra que está diante de ti. Cumpra seu ministério, sua missão com amor e determinação. Persevere nesta fé maravilhosa e tenham bom ânimo. Nada temam, nem desanime jamais, porque o Senhor Deus, nosso Pai, seu Filho Jesus, a Mãe Virgem Maria Santíssima, o Consolador, a Santa Vó Rosa e o Santo Pastor Irmão Aldo estão ao nosso lado e nos farão vencedores junto a eles e seremos herdeiros do reino dos céus para todos sempre. Amém. Irmãos, vamos ouvir, para finalizar a nossa reunião, o hino intitulado Mão Poderosa.
seguramos, mão que é estendida a todos desta terra que quiserem a tua mão, mão forte, mão segura, mão de amor, mão de muito valor, mão de valor. Nós precisamos de tua mão, irmão alto, para podermos vencer esta mão tão poderosa. Nós queremos segurar. Muito bem, irmãos, chegamos ao final da nossa reunião.
Quero agradecer a todos os irmãos que fizeram esforço para comparecer a esta reunião. Num dia chuvoso, uma noite chuvosa, muito fria, os irmãos estão aqui demonstrando o seu amor, sua fé, seu grande amor por esta igreja. Agradeço todos os irmãos do coral, o regente, os músicos. Agradeço também o nosso irmão da filmagem, trabalho muito importante também na obra da igreja, porque tem que levar a nossa mensagem a muitos lugares deste mundo. Muitos têm acompanhado a nossa mensagem em muitos lugares, graças ao trabalho dos irmãos, os irmãos do som, o trabalho dos diáconos, diaconisas, dos obreiros e de todos os nossos irmãos. Que Santa Vó Rosa possa abençoar a todos e recompensar a todos os irmãos pela sua fé, pelo seu trabalho e pelo seu amor. E também aos nossos irmãos que têm acompanhado nossa reunião pela internet. Nosso muito obrigado, que a Santa Vó Rosa também possa abençoar a todos. Então nós vamos encerrar a reunião, irmãos, e eu convido os que puderem, fiquem em pé, para fazermos a oração. Vamos orar. Querido Santo Irmão Aldo, receba o nosso muito obrigado, irmão Aldo. Porque durante muitos anos à frente deste povo, nesta igreja, o Senhor colocou em nosso coração a palavra de Deus. Ensinou a manter viva em nosso coração a fé em Jesus, em Maria Santíssima e também nos santos e nos anjos. Durante o ministério do Senhor nesta terra, o Senhor muito nos orientou a respeito da pessoa sagrada do nosso Deus. Por isso, o nosso muito obrigado, profeta, como também nosso muito obrigado, Santa Vó Rosa, porque a senhora muito lutou para que o nome de Jesus fosse mais amado, mais respeitado nesta terra. Que o nome de Maria Santíssima, como Santa e Rainha nos céus, fosse amado também por todos nós e por todo aquele que viesse a crer nessa Santa de Deus. Então a nossa alegria é muito grande, porque nós valorizamos o ministério de Jesus, aprendemos a valorizar o ministério de Jesus, o ministério da Mãe Virgem Maria, o ministério dos santos profetas, dos santos apóstolos. Aprendemos e compreendemos na íntegra o amor de Deus, a perfeição do amor de Deus. Chegamos no final desta reunião e queremos agradecer aos céus, a Deus e todos os santos e anjos pelos momentos que aqui passamos. Agora os seus filhos irão para os seus lares. Que todos sejam guardados e protegidos, livres de perigos e males, e que possam ter uma boa noite de descanso e de paz. E para os irmãos que com muita fé colocaram seus nomes nesta caixinha de pedido de oração, que o Senhor Deus, como Pai, possa dar a cada um, segundo a sua fé, segundo o seu mérito. Estão precisando, nós sabemos, porque foi a necessidade que fez com que viesse aqui à frente pedir socorro através de sua oração,
deste pedido. Então, Pai, ó Deus, vê o que o Senhor pode fazer para atender esses pedidos. Está entregue nas tuas mãos esses nomes. E o Senhor, como Pai, sabe muito bem como proceder para atender o pedido dos seus filhos. E agora chegamos ao final dessa reunião. Agradecemos mais uma vez por tudo, pelos momentos que aqui passamos juntos. Amém. Que a Santa Vó Rosa acompanhe a todos.